uma dinâmica muito difícil, delicada para as crianças, mas também para os pais, é quando há a separação, quando os pais se separam. Isso pode ter muitos contornos, né? Pode ser que os pais tenham uma clareza e se coloquem adultos em relação a essa decisão e comuniquem aos filhos com mais tranquilidade e que deixem eles em paz, né? Mas também tem as separações conflitantes, né? Delicadas, litigiosas e que viram guerras, que viram brigas, né? O fato é que o tema separação para a criança é um tema bem específico, bem delicado, porque internamente a criança entende, ela sabe que ela é fruto da união da mãe e do pai. Ela é literalmente parte mãe e parte pai. Então, quando a criança, independente da idade, mas é claro, quanto mais nova, isso é mais confuso, né? Mas de qualquer idade, a criança sente internamente que ela está se dividindo quando os pais se separam, né? Então a separação dos pais funciona como se fosse uma separação dela com ela mesma, uma divisão corporal, né? É claro que isso não é real fisicamente falando, mas a ideia de separação para a criança leva ela a ter essa sensação de divisão, né? Então é muito difícil, claro, para os filhos, para filhos que passam pela experiência da separação dos pais. Então é muito importante que isso fique claro, né? Então, um conteúdo sistêmico, por exemplo, que deixa isso claro, é a ideia de que o casal homem e mulher, que vem antes deles serem pai e mãe, né? Então, aquele casal que se uniu, a união deles é anterior ao fator deles se tornarem mãe ou pai, mesmo que isso aconteça rápido, né? Ainda assim o casal vem antes, né? Então esse conteúdo sistêmico é importante o próprio casal compreender, para entender que quem está se separando é o casal e não o pai e a mãe. E, tendo essa compreensão sistêmica, eles propagam para os filhos com mais exatidão, com mais clareza e com menos peso a ideia de que papai e mamãe não se separam dos filhos. Papai e mamãe, enquanto homem e mulher, estão se separando na relação de casal e não na relação com os filhos. E quando esses pais, esses adultos, homem e mulher, se colocam dessa forma, eles tendem a facilitar a experiência de separação dos seus filhos, né? Porque a experiência de separação continuará sendo uma experiência de separação. E toda separação é difícil, toda separação é delicada. Mas favorece, assim, que as crianças possam ter melhor resolvido
internamente essa experiência sem se sentir impulsionado, implicado em resolver para os adultos aquilo que é questão dos adultos. Então, isso é muito importante, né? Porque quando isso não acontece, quando a relação entre esses dois adultos, a relação de casal, uma relação de adultos infantis, a tendência é que um filho se sinta implicado de ajudar um ou outro e se sinta responsável pela separação dos pais, até mesmo, às vezes, falando para um pai ou uma mãe, assim, se separa dela, se separa dele. E o impacto sistêmico para essa pessoa, essa criança, é avassalador, porque ela se torna responsável pela união dela, que há dentro dela mesma. É um conflito muito doído, um conflito interno muito difícil, que leva e carrega por uma vida inteira até ter a oportunidade de entender dessa forma, né? Que sistemicamente ela não é responsável pela separação dos pais, também não é responsável nem pela mãe nem pelo pai, e pode finalmente assumir o seu lugar de filho e o seu lugar como com a vida que recebeu, tanto do pai quanto da mãe, e ser grato por isso.